abençoar, tomar a sua saúde, tomar seu casamento, a sua casa, Senhor, faça prosperar em todas as áreas para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito saudável a igreja da parte de Jesus, amém? Amém. Você já ouviu muita palavra de instrução hoje para a tua vida, né? Você vai continuar ouvindo essa noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu estava aqui entre João, Deus falou que você vai pregar com João 5 e Atos capítulo 3. Falei, Jesus me ajude, né? Atos dos Apóstolos capítulo 3, irmão. Glória a Deus. A palavra de Deus para nós hoje, desde o começo, é se levantar. Aleluia. E se for para ficar parado, que seja aos pés de Jesus. É o resumo da notícia de hoje, né? Se for para ficar parado, que seja aos pés de Jesus. Aleluia. Ouvindo instrução do que ele Aleluia. que o que Deus mandou falar para a igreja hoje é se levanta e anda, irmão. Rabinar, que alabará, Sarábia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, amém, igreja? Amém. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, às 3 da tarde. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos dele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele. Ele era conhecido, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceram. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. Verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Glória a Deus. Até aqui só, igreja, você já pode se assentar. Quando a minha irmã trouxe a palavra aqui de Marta e Maria, de se assentar, o Senhor falava comigo dessa passagem aqui. Esse coxo que era colocado na porta do templo, lá no Levítico a gente vai ver que tem uma lei que coxo aleijado não podia entrar no templo. Ele era colocado no templo. Porque sexta-feira eu lendo esse texto, eu perguntava para Deus por que quem coloca na porta não coloca dentro. Né? Às vezes a gente tem facilidade de levar só até a porta. Mas Deus está dizendo, eu quero que você se levante para botar lá dentro. Eu falava aqui já essa noite. O bispo leu um texto que eu ia botar aqui como acréscimo, né? Que aquele que milita deve militar legitimamente para buscar agradar aquele que o chamou, ou intimou, ou vocacionou para essa obra. Aqui a gente vê Pedro e João, depois de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde vai ter a descida do Espírito Santo. Você conhece bastante a palavra.
a Deus. Tem coisa que Ele deixou para mim, para você fazer. Ele podia ter feito na época que Ele estava ali. Eu falei, Jesus, o Senhor podia ter passado e curado o paralítico da porta Golgota. Por isso Ele me deu João capítulo 5 de um paralítico no tanque de Betesda. A Bíblia vai dizer que havia um anjo, né, mãe, que agitava as águas. E a crença é, toda vez que a água é agitada, quem desce é curado. Então eu imagino, eu posso conjecturar, né, que aqui o empurra, o anjo desceu. Só que aí Jesus entra no contexto, podia curar todo mundo, mas Ele curou só. Porque no original, casa de Betesda, tanque de Betesda, é casa da misericórdia. Aonde alguém deveria exercer misericórdia, ninguém está exercendo. Porque quem vê um paralítico prostrado e deitado, sabia perfeitamente que ele já estava ali há 38 anos, não era 38 dias. Aleluia! Mas aí eu vou olhar para a minha necessidade. Elemento calabadarabará. Eu não estou nem aí para o paralítico que está prostrado ali há 38 anos. Pode tocar, varão, pode ficar à vontade que eu gosto. Ó, como é que eu estou vendo alguém paralítico? Eu posso fazer alguma coisa, mas eu não faço. Quando o anjo chegar e agitar a água, quem vai pular sou eu. Irmãos, já foi falado aqui que você é especial. Aleluia! Deus preparou o melhor para nós. Alabaraçuri calamar. Deus prepara o melhor para mim. Alabranduri de prominas e camaná. Porque quando eu estava preocupada como é que ia ser, Deus falou, já preparei cirurgião, já preparei médico, já preparei enfermeira, já usei a mão do médico. Fica em paz. Tu vai passar por esse centro cirúrgico, tu vai ficar no CTI, mas tu vai ver a minha mão te sustentando e eu vi. Acredite em você ou não, eu vi debaixo do meu leito. Quando eu falei, Jesus, acho que agora eu vou, porque a respiração faltou, Deus falou, não vai não. Olha para baixo do teu leito aí, enxerga a tua visão espiritual, essa mão te sustentando. Por isso que Jesus vai ter que entrar, vai chegar em Betesda, vai chegar na casa da misericórdia, onde ninguém está exercendo, e Ele próprio vai dizer para esse paralítico que levanta, toma a tua cama aí, anda, irmão. Tu já recebeu para dar. O que você recebeu é para compartilhar. O louvor que você tem é para louvar e ouvir ser curado. É para alguém receber. Porque você é especial para Deus. Você é especial para Jesus. Depois, quando eu cheguei na consulta com o cirurgião, ele falou assim: não se preocupa, porque eu cavei e você morreu. Eu tirei todo o nódulo, o Julinho falou, tu não tem nada, era câncer maligno. Aí sabe o que o patrocínio falou comigo? Tu tá aí no leito agora. Mas eu tô dentro da pregação, não estou fugindo do contexto de levanta e anda, não. Ele falou assim pra mim, eu vou te levantar e tu vai andar, hein? Aí de você se ficar parada, levanta e anda. Porque eu sei o que é ficar deitado numa cama, querer cantar e não poder, querer pregar e não poder. E eu só fazia chorar porque eu ouvia louvor e queria cantar. E se eu cantasse, doía minha barriga e fisgava as minhas cordas vocais. Eu senti uma fisgada aqui. Aí eu chorei e Deus falou, fica tranquilo aqui. Me adora com as suas lágrimas porque eu recebo. Ouve louvor para quando você voltar, você ter para cantar, né? Lê a Bíblia aí, não dá para ler, bota a Bíblia em áudio. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Se esforça. Aleluia! Tenha ânimo. Porque assim como ele foi com Moisés, ele vai ser contigo. Deus falou para Josué por 2 vezes, Josué se anima, se levanta. Se alguém não quiser ir, vai você. Se alguém não quiser fazer, faz você. Se alguém não quiser cantar, canta você. Se alguém não quiser entrar no beco, entra você. Mas faz o que Deus te chamou para fazer. Porque a voz hoje é levanta e anda. Porque eles falam aqui, Jesus falou para esse paralítico. E depois vão perguntar para ele. Porque era sábado. O povo está preocupado com a lei. E Jesus está dizendo, eu tenho graça. Eu tenho virtude.
Sará. De medo, irmão, quando os 4 lenços estão lá. Porque eu passava pela mesa de oração, pegava o óleo e passava no meu cabelo e falava assim: Senhor, é meu vela. Aí Deus até falou: poxa, filha, se cair, você fica mais forte. Eu falei: eu vou deixar em terra do capaz. Eu falando com Deus nas minhas mãos. Deus está falando que Ele quer mais intimidade. Porque se assentar nos pés fala de intimidade. De você parar para ouvir. Glória a Deus. Aí Deus me permitiu ficar com o cabelo. Acho que eu já até voltei a engordar isso. Já engordou. Perdi 16 quilos assim rápido, nem Tá percebi. comendo que só mulher. 3 quilos da casa de internação. Meu esposo dele, meu Deus, denunciando. 10 quilos da primeira, eu falei: tomara que Jesus. Quando eu vi os meus ossos aqui apareceu, eu fiquei tenso. Eu falei: meu Deus, eu tô emagrecendo demais. Agora assumiu os ossos. Deus falou: agora sumiu os ossos que estavam aparecendo. Deus ficou entregando comigo agora. Mas hoje, prima, sabe qual que é o que o Espírito está falando hoje? Família. Nós somos uma família. Aleluia. Por isso que família, um instrui o outro. Mas tem família que tem prazer de lançar palavras de derrota contra a tua vida. Se tu não está ligado com Deus, você se afasta. Verdade. Você se esmurece. Você diz: vou morrer mesmo, porque a minha irmã falou que eu vou morrer, porque eu não tenho dinheiro para me cuidar, hoje faz conta. Como é que ela vai fazer agora? Jesus só falou para mim assim: levanta e anda. Levanta e anda. Falei: Jesus, eu estou com os pontos. Ele falou: deixa que os pontos vai cair. Quando os pontos cair, eu vou te levantar, porque sou eu que te marco. Eu comecei a ministrar no meio das quimioterapias na veia. Pregava antes da quimio e depois da quimio, né? Ficava uns 15 dias depois. Irmão, quem ama fazer o que faz para Deus, paralisia nenhuma te alcança. Mesmo com palavra negativa de alguém. Porque quem dá a ordem para você, você precisa entender o que eu entendi. Quem é que deu a ordem para você andar essa noite? Quem é que está Aleluia. dizendo para você deixar o marasmo para trás? Deixar a palavra contrária para trás? Deixar a palavra de maldição para trás? Deixa tudo para trás, só ouve a voz do Eterno. Deixa dizendo: fica ligado naquilo que é o Senhor. Já liberei para a tua vida. Eu já liberei algo para a tua casa. Eu já falei para você profetizar. Profetiza o milagre. Profetiza a libertação. Profetiza a cura. Mas dá para tu profetizar prostrado, irmão, não dá. Porque alguém um dia falou: não vou lá não, lá é vazio. O problema é que eu vou. Porque eu sei que lá tem palavra de vida para mim. Eu sei que é na casa de Betesda. Eu sei que é na casa de misericórdia. Eu sei que é aqui que tem cura, que tem milagre. Não estou falando de você, estou falando a respeito do nosso ministério. Se eu estava ouvindo que eu fiz falar em 2 ovelhas, eu não vou lá não. Mas Deus ainda entra no profundo, que tem gente que tem medo de chegar na casa com medo de Deus revelar o pecado oculto. Porque sabe que na casa de homem e mulher de Deus você fica com medinho. Aí fica em casa pelas lives. Mas quando Deus quer revelar, Até pela Deus live. revela até pela live. Mas pela live mesmo. Deus usa o bispo e diz assim: tem uma mulher, tem um homem. Como uma vez Deus falou comigo: tem uma mulher dentro do quarto, está chorando, está de luz apagada. Vamos dar uma ordem para esse espírito de depressão sair. A mulher me chamou no zap e disse assim: era eu que estava no quarto. Alabará. Subnas. Quando Deus quer revelar o secreto, Alabando de canto. Rebará. de Daniel 2:22. Eu sirvo a um Deus que revela o secreto, o oculto, o escondido, o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então quem anda na luz e quem Deus vai começar a revelar para você. Deus vai começar quem está falando mal de tu por trás. Quem te abraça e levanta e anda para Deus te revelar. Obedece a voz de Deus para Deus te revelar para você. Hoje eu estava dando hora de extensão do que Deus falou a respeito de Abraão. Eu vou ocultar alguma coisa de Abraão, meu amigo, de quem eu hei de engrandecer muitíssimo. Vou contar para ele.
os dois e começa a usar. Aleluia. Não foi no meu nome que eu curei, não. É Binúbina, Sarábia. Aqueles que vocês crucificaram, aqueles que vocês entregaram para Pilato, aqueles que vocês trocaram por um anel, é o nome dele que eu estou curando. Pega essa palavra para você essa noite. É no nome dele que eu vou começar a orar. Eu vou começar a ver as águas se movimentar na minha vida. É no nome dele que essa porta vai se abrir. É no nome dele que vai começar a ter vontade de caminhar de novo. Vai dizer para você, hoje eu vou pro culto contigo. Hoje eu quero ir. Hoje eu chego lá, mas eu quero ir. Prega com o seu testemunho. Prega com a tua vida. Prega. Porque muitos anos atrás, eu jovem, eu estava lendo o Bíblia e meu pai estava afastando. Quem me ensinou a afastar do Evangelho? Meu pai me ensinou e meu pai se afastou do Evangelho. Foi glória. Só que eu vi meu pai dizer assim para mim: arruma uma revista da EBD porque eu quero voltar a estudar. Meu pai voltou para Jesus antes de falecer, porque ele pediu para eu fazer um culto lá em casa. Toda quinta-feira eu chamava o irmão da Assembleia de Batista, eu chamava os amigos, juntava, enchia a casa dele. Isso trouxe alegria. Ele voltou para Jesus em um desses cultos. E olha só, uma jovem, irmão, que quer mais de Deus e quer ainda. E continuo querendo. Tem alguém aqui essa noite que ainda quer mais de Deus? Aleluia. Alguém que ainda quer mais de Deus, irmão? Deus está te chamando para os últimos dias, para o sobrenatural. É Binu que alabaraçai. Não, irmão. Tem gente aí dizendo que não tem mais cura, mas o dom de curar está dentro da galeria dos dons espirituais. O dom de profetizar, o dom de curar, está lá, está escrito, irmão. A gente precisa reacender a chama de novo e dizer: Deus, se eu orar, mas vai ser curado. Aleluia. Deus falou hoje: pede o que você quer, apresenta para Jesus, chama Jesus para o teu quarto de novo, chama Jesus para a beira da tua cama e fala: Jesus, Deus está aqui, fala comigo. Porque vai ter uma hora que ele vai dizer: agora você vai se calar e quem vai falar sou eu. Demi calabaragá. Chamando Biná que alabará. Ibi que alabandaragá. Chama, ele está mandando dizer para a igreja: me chama. Eis-me aqui para te atender. Alá, Xuriandaramaia. Tu quer ser mais cheio? Tu quer ser mais cheia? Tu quer ter palavra de sabedoria ou de dor? Só busca. Pede, recebe, está escrito que vai te encontra. E às vezes a pessoa só volta isso para bens materiais. Volta para coisas espirituais, porque a igreja de Deus precisa. Meu Deus. Do teu louvor, da tua profecia que sai da tua boca, do teu testemunho. A igreja precisa, irmão. Porque a Bíblia vai dizer que vai ser dado para cada um para aquilo que é útil. Aleluia. É para utilidade, é para uso. É para a igreja ser edificada. Quando tu se levanta e profetiza, a igreja está recebendo, irmão. Quando tu canta o louvor, está recebendo, recebi. Deus dizendo que prepara melhor para mim, que eu sou especial, também posse. Porque quando eu fui internada, e eu já vou encerrar, quando eu fui internada, a enfermaria estava uma bagunça. Os 10 leitos cheios, tinha acompanhante lá, um homem vestido de mulher que ligava a televisão no máximo e dizia: não estou nem aí, eu quero ver meu filme. Dava meia-noite, eu queria dormir, queria orar, não conseguia. E eu estava esperando para fazer cirurgia. Eu me internei dia 31 de outubro. A cirurgia foi dia 6. Pensa nos dias que eu passei. Eu falava: amor, me ajuda em oração aí, que está bravo aqui dentro. Eu escuto palavrão, eu escuto um monte de coisa que eu não quero ouvir. Eu quero me ligar com Deus aqui. Então mandando me ligar aqui, levei minha Bíblia para ler no hospital. Enquanto eu não fazia a cirurgia, eu estava lendo a palavra. Depois não deu mais, eu comecei a botar a Bíblia em áudio no celular. Pensa, eu entrei no centro cirúrgico. Quando eu saí de lá, que eu entrei na enfermaria que eu estava, não tinha uma viva alma. Me botaram na melhor cama, na cama mais macia que tinha. Médico vindo toda hora, enfermeiro toda hora vinha um. Eu falei: Jesus, agora manda parar um pouco desse enfermeiro, que eu quero ver Bíblia. Porque toda hora vem, tá tudo bem.
Ó, injeção, eu falei, mais uma. Furada no dedo. Olha, vou aferir pra mim. Toda hora pra uma enfermaria, né? Depois veio os médicos ainda pra completar. Eu falei, Jesus. Aí vinha a técnica pra se apresentar que não era técnica, que só qualquer coisa eu podia pedir que ela tava lá. Eu falei, meu Deus. Mas a enfermaria ficou vazia quando eu voltei da cirurgia. Deus preparou o melhor médico, o médico de mais idade lá no hospital, de cabeça branquinha. Quando eu voltei da consulta com ele, que eu tive pós-cirurgia, depois de meses a gente volta para revisão, né? Aquele homem colocou tanta palavra de esperança no meu coração, que ele falou assim, essa bolsa aí eu vou tirar, hein? Vai ficar pra sempre contigo não. Aleluia! Fique em paz. Já vou te mandar pra plástica. Eu falei, manda que o marido vai agradecer, ó. Né? E a gente ficou com uma costura daqui de cima aqui embaixo. E quando eu vou tirar, que eu estou criando que eu vou tirar, porque Deus usou uma pastora para mim, que ela me viu na casa dela sem a bolsa. Então, pastora que sobe um monte toda hora, tem visão comigo, eu falei, Jesus, usou um bispo para mim para dizer que ele vai tirar no tempo dele. Esse médico me disse, olha, vou esperar cicatrizar bem, você vai fazer ressonância de novo, vai fazer fotografia. Quando eu ver que está tudo bem, eu tiro essa colostomia de você, eu uso colostomia, não me vergonhe. Eu escutei uma pastora falar que tem vergonha de falar que usa colostomia. Não tenho vergonha de dizer que Deus me permitiu usar a bolsa de colostomia. E é meu esposo quem troca. É meu esposo que diz, amor, já está na hora, já passou 5 dias, tem que tirar. Que corta e bota outra. Né? Porque o que eu vi no hospital foram as mulheres sendo abandonadas pelos seus esposos. Verdade, porque ficou bastante. sem perna. A outra foi abandonada porque ficou sem cabelo. A outra foi abandonada porque ela ficou fraca e não podia mais fazer as coisas em casa. E uma das coisas que chamavam muita atenção das outras pacientes é que meu esposo estava sempre na área. Né? Teve uma que ficou até cobiçando, olhando de longe. Falei, pega ela, Jesus. Eu estou deitada aqui, mas o senhor está vendo o que eu estou vendo. Pensou que eu era teu filho. Eu estava internada porque eu peguei uma infecção pós-operatória e Deus falou, eu preciso que você volte. Eu não voltei por desobediência, eu voltei porque tinha alma para ganhar lá e a gente falou de Jesus um monte de tempo. Eu e o bispo lá. Deus usava mais o bispo, né? Para os médicos parar o bispo, né? Você é bem bispo, né? Mas o que chamou a atenção dessa mulher foi que eu falei, não estou com fome. Ele ficou, bate aqui na boca. Eu falei, estou com frio. Ele foi, botou meia no meu pé, a mulher ficou olhando de longe. Eu falei, Jesus, olha a cobiçadora. Aí eu falei, quando cobre, ele me cobriu. Me ajuda a levantar da cama, ele me levantou, me levou pro banheiro. Eu falei, me ajuda a sentar, me ajuda a deitar, me ajuda a botar a perna. E a mulher está olhando lá do outro lado. Eu estou falando porque Deus está mandando. A mulher se levantou, foi para perto de mim, esperou ele sair para perguntar se ele era meu marido ou meu filho, porque ele era meu. Novinho. Chamou de velho. Embora eu sou mais velha do que ele. Também não me vergonho disso. Porque ele casou sabendo, casou porque quis, agora vai. Né? Falou, eu tenho 47, ele falou, eu tenho 40. Eu falei, ó, eu sou mais velha do que você. Ele falou, não tem problema. Eu gosto de mulher mais velha, madura. Eu falei, ó, eu sou funcionário, eu gosto de um lado pro outro. Eu lembro que várias horas, ele falou também. Então a gente conversou antes de se casar. Porque quando eu fui pedir a Deus do esposo, eu falei, eu quero alguém que não me atrapalhe de caminhar, de andar. Hoje estou aqui, amanhã estou lá. Às vezes eu saio 2 vezes por dia para pregar, para ministrar. E às vezes ele vai para um lugar e eu vou para o outro e ninguém briga, não tem problema nenhum. Né? Porque qualquer relacionamento tem que ser pautado na confiança. E a Gita Cruz já veio me perguntar se ele era meu irmão, meu esposo ou meu filho. Aliás, ela falou marido. Eu falei, ele não é meu irmão, nem meu marido, ele é meu esposo. Ah, tá. Falei, você não viu isso aqui não, linda? A aliança no ninguém na dele? E era crente. Ele era crente. Olha, sabia até o nome da igreja. Louvava no ministério de louvor. Você acha que ela parou por aí, pastor? Parou. Pode falar tudo. Mandou falar, me deixou. Quando eu estava saindo de alta, eu esqueci o travesseiro, ela veio correndo trazer. Só que ela veio trazer com as costas da camisola aberta. Estava aberto. Ela insistiu até o último momento. O diabo às vezes é mais insistente do que muito crente, né? Ah, Jesus, vamos falar. Hoje eu falava sobre derrubadora de altar.
falei que eu vou parar para estudar, para escrever um álbum que Deus me deu. Você é altar de Deus ou você é trono de Satanás? Quem tu é? Deus me deu hoje dando aula aí. Falei, Jesus, eu vou parar só para estudar esse mistério. Vou parar. É altar ou você é trono? Falei, Jesus, vai ver onde eu vou pregar isso, hein? Que eu vou estudar para pregar, que eu vou me preparar. Tá vendo isso aqui, irmão? Não é esboço, é estudo que eu faço. Coisas que eu pesquiso pela misericórdia. O diabo ele é estrategista. Quem tem que andar ligado sou eu e é você. Aleluia. Por isso que sempre quando a gente tem oportunidade, a gente sempre está junto. Ele vai pregar, eu vou pregar, ele vai. Salvo o dia que ele tem uma agenda no lugar. E eu for hoje não vou sucesso, não aconteceu. Ele foi lá para o lote 15 e eu fui lá para Bom Sucesso com o culto de mulheres. E ele foi para uma festividade de evento de igreja. Então a gente entende isso. Mas é bom, já que estão uma só carne, está juntinho, né? E você que está solteiro, que vai casar, pega Deus direitinho. Deus, olha, eu gosto de estar de manhã na EBD, de tarde no ensaio do Ministério do Louvor, de noite no culto. Quarta-feira eu não gosto de faltar o culto de ensino da palavra, quinta eu quero estar na libertação. A varoa e o varão que parar do meu lado tem que entender esse mistério. E tem que querer junto com a alegria no coração. Não é de bico, não. É com alegria. Né? Aí quando eu falei assim, Jesus, o Senhor falou que vai enviar o varão. Eu já estou com 40 e todos. Mas tá bom, o Senhor falou que vai enviar o homem de Deus, que vai me acompanhar, que eu escrevi para Deus como eu queria. Aí ele foi e falou que ele falou, a gente sem querer, ele falou a mesma coisa que eu escrevi. Só que ele apresentou para Deus em oração. Eu peguei a carta e fiz para Deus. Não quero que me impeça de fazer a tua obra. Porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu falei, quando eu crescer, eu quero ser missionária. Eu quero andar de um lado, eu tinha 12 anos. Eu lia testemunhos dos missionários da revista, um missionário da União Feminina da Igreja Batista. Eu vibrava, meu peito ardia. Eu me sentia lá naquela terra onde aquela missionária estava contando aquele testemunho. Eu falei, quando eu crescer, eu falo assim mesmo. Eu quero ser missionária. Eu quero sair para aí falando de Jesus. Então quando eu orei direitinho. Eu falei, Deus, não deixa alguém que vai me impedir de fazer a obra não. De alguém que vai ter inveja. Eu vou saber que tem inveja, tem isso ainda. Tem marido que tem inveja porque a mulher canta. Porque a mulher prega, porque a mulher é usada. Como é que é isso? Quando o bicho está sendo usado, eu falo, é meu esposo, ai Jesus. Mó orgulho, irmão. Porque eu sei o que eu pedi para Deus, eu recebi o que eu pedi. E eu ainda pedi, vou complementar esse testemunho para terminar, que hoje é noite de testemunho. E vai ter muita gente aqui que vai voltar contando testemunho. Diz o Senhor. Eu falei, Deus, quando eu vim com um carrinho, não precisa ser zero, não. Eu estou cansada de andar a pé. Eu ia pregar na igreja perto da minha casa, 4 ruas a pé, 5 ruas a pé, 6 ruas. Sandália arrebentava, a sapatilha furava, era um negócio forte. E eu nunca parei de fazer a coisa, eu ia até turma na rua, estava com uma bota, simplesmente botar uma bota de salto, no tempo de chuva, escorreguei, furou o vestido. Aí eu fui e apresentei isso para Deus, irmão. Isso aos pés de Jesus também. Porque quem se assenta também conta para Jesus aquilo que você precisa. Rasga teu coração, rasga para todo mundo, mas não fala para Jesus. Falei, Jesus, olha, tem um carrinho, né? Para poder ir para um. Porque o Senhor falou que vai me levar para outros bairros. E para eu pegar ônibus de salto, de arrumadinha, está complicado, né? Com briga com o outro. Como é que eu orei? O varão veio com o pó de carro 97. Orei certinho, lá no carro já, mas veio, pá, veio batendo na outra. E chegou o varão. E a gente foi a cada lugar que se eu te contar, tu não acredita. Mudamos o Rio de Janeiro. Eu fui Rio Niterói, foi Itaipuaçu, Pedro Elefante, Carezinho, Tomás Coelho. Eu fui para Guapimirim com esse carro para Magé, rodei um monte de lugar em Magé, Nova Iguaçu, um monte de terra, com Ford Ka 97. Agora é o Siena 2005, papai evoluiu. Né? E agora ele é louco, não vai tomando posse, irmão. Eu fui humilde na minha oração, recebi o que eu pedi, né? Mas se eu pedisse um carro zero, eu abençoava ele, e já vinha com zero, né? Mas eu sou humilde. Mas eu não zero não, só para poder parar de andar a pé, não aguento mais de andar a pé. Faltou só o cabelo, né? Faltou só o cabelo, não pedi o cabelo não. O que eu pedi, irmão, foi para que fosse seu homem cheio do Espírito Santo. Para que não me atrapalhasse de fazer a obra. Para que entendesse que de vez em quando eu vou deixar a louça ali um pouquinho, mas depois eu lavo. Porque eu
lavou a louça que eu deixei. Glória a Deus. É bom ter testemunho, né? Porque tem varão aí que está sofrendo com varão, mas nem um copo d'água. Verdade. Se bebeu, deixa o copo, irmão. Verdade. Estou falando que Deus está mandando, não estou na carne, não, no espírito. Estou falando que Deus está mandando. Tem jovem aqui, tem varões, tem varões. Alguém que quer casar, pega Deus direitinho. Pega a vida da vida. Só faz uma tapa para Deus, né? Eu falei alguém que eu vou ficar. Irmãos, às vezes eu começo 9 da manhã, eu paro 11h30 para fazer a comida. E agora inventaram errado. O jogo lá, ela se vira. Eu vou depois usar essa comida sozinha. Eu volto para a palavra de novo, o arroz está pronto, o feijão já está pronto, o legume já está feito. Vou lá mercar, dou uma sacudinha e volto para dentro de novo. Bebo água, tomo um banho de café, porque dói as pernas, Deus está falando, dá vontade. Deus é bom, né? Está falando. Volto lá sempre às 3 da tarde, ele pede um café, eu paro, faço café dele, tomo um banho, sento de novo até aqui. Porque a gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz. Verdade. Aí às vezes quem está com você não entende, né, varão? Eu falo pro tecladista que já está mandando, né? Que tu quer vir para a igreja e ficar 5 horas ensaiando, né? Tá fazendo o que, minha linda? Estou treinando. Porque o instrumento é prática, a palavra de Deus é prática. Aí eu não entendi por que tu vem para a igreja e fica 6 horas treinando. Tu chegou aí, 2 da tarde, aí meia-noite tu tá na igreja mesmo. Manda a foto para ver se tu tá aí mesmo. É forte. Nem desse cara não. Falando para tudo, não vou falar direcionado. Aí eu falo. Né? Porque quem anda contigo tem que entender o amor que você tem. Verdade. O amor que a gente tem pela obra é igualzinho. Vou fazer a carga só dela às 7. Eu já avisei a ele, ó, tem que buscar a orientação. Eu vou te mandar aqui o. Tem que buscar, não sei o que lá, tem que pegar aí, pessoal, uma varão. Varão vai juntinho comigo, irmão. E Deus honra a nossa fé. O salão fica cheio. Como fica, pastor? Tem louvor, tem sorteio, tem palavra. Muita comida. Tem comida. Tem bolo. Tem tudo. Dessa vez é churrasco. Mas eu vou fazer uma notícia quando virar, virar 5 quilos, virar de cima. A gente já se vira para comer. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu não sabia que eu ia ministrar. Embora Jesus não estava explicando de algum carro, né? Falei, Jesus, o que a gente vai pregar se a gente for pregar, né? Por isso que eu vou obreiro. Hoje eu vim lá para encerrar de fato, na verdade, a minha oportunidade. A gente leu na EBD hoje que aquele que milita, né, não se embaraça com os negócios dessa terra, mas a gente leu também lá um texto de 2 Timóteo, me lembra aí, varão? Onde ele fala que o obreiro não pode, seja pautado na palavra, não é que o texto, 2 Timóteo. Acho que é 1 Timóteo. A gente leu hoje na EBD, meu Deus. Peraí. É 2 Timóteo 4. Cadê? Mas tu se sobra em tudo, sobre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Mas não era isso aqui exatamente. Não. Cadê? Acho que é 1 Timóteo. Primeira. Acho que é 1 Timóteo. 2, eu acho. O obreiro tem que ser apto. É isso aqui. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo. Olha aqui. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, tipo 1 Timóteo 3. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Está dentro de tudo que eu estou falando aqui hoje, né? Tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que se ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém que também tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta nem no laço do diabo. Depois ele vai falar os diáconos sejam honestos, igual a dobre. 1 Timóteo 3.
E o capítulo 5, onde ele fala que se você é evangelista, cumpre bem o seu ministério. Exerça o seu ministério com amor. Porque eu vivo o que eu prego. Tudo o que você precisa, Deus traz à existência. Glória! Tem coisas que você nem ora, Deus trouxe antes de você orar e pedir. Porque Deus conhece você. É especial. Aleluia! Você é muito especial para Deus. Quando você cumpre o seu ministério e cumpre bem, o que a tua casa precisa, Deus traz. O que você precisa, Deus traz. Até no leito de dor, Deus prepara para você a melhor cama. Está escrito que Ele aforma a cama no dia da enfermidade. Deus vai preparando para você e trazendo à existência aquilo que não existe. Você tem visão de algo, Deus traz. Mesmo sem falar, o céu te traz presente essa noite. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.